Então, vamos lá, aula de hoje, ultrassom. Deixa eu admitir esse pessoal aqui. Admitir. Isadora, você está chegando atrasada. Natália. Vamos entrando. Vamos lá. Tanto o sexto período quanto o oitavo, com certeza, mas o sexto já viu eletro, né? Vocês veem eletro que período? Alguém? Tá bom, faz de conta que eu... Hã? Foi com a Lucrécia, eu acho. Mas qual período que a gente vê, é que vocês veem na faculdade? É no Acho que quarto? o passado foi. Acho que foi isso aí. Não, acho que foi mais pra frente. Então o sexto já viu. O sexto já viu o ultrassom? Já. Então tá bom. Então vamos lá, não podemos Não esquecer. para essa finalidade que a senhora tá falando aí. Ah, tá. Não, Essa aí nós nem sabia que existia, não. Mas a mecânica, eu quero que vocês lembrem da mecânica, dos efeitos, entendeu? Mais ou menos, da máquina, como é que funciona. Mas eu vou repetindo qualquer coisa, se ficar se não puxar pela memória, vocês me param. Então vamos lá, ultrassom dermatofuncional. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é entender o mecanismo do aparelho, discutir o efeito sobre o efeito das ondas nos tecidos, e estudar as aplicações na área da dermatofuncional. Então, como definição, tá? Essa definição já é a definição do aparelho mesmo, tanto para efeito terapêutico quanto para efeito em estética, tá? Então, o que vai ser o ultrassom? Então, vai consistir do gerador que produz uma corrente alternada de alta frequência, tá? Ele é definido como uma forma de onda acústica inaudível, tá? E essas frequências de tratamento vão variar dessas vibrações, às vezes são vibrações mecânicas que são superior a 20.000 Hz, tá? Lembrando que megahertz é mais que hertz, grava só isso. E aí, o que a gente vai falar? Eu gravava, assim, quando eu estudava, que o efeito que o ultrassom vai promover no organismo é como se você jogasse uma pedrinha no lago e aí forma aqueles aros, né? Então, aqueles aros, aquele efeito mecânico na água, vai ser o efeito mecânico no nosso corpo, tá? Então, é uma onda mecânica, é uma onda acústica que vai ser transformada numa onda mecânica, tá? E aí vai ter todas os efeitos que nós vamos ver a partir de agora. Vamos admitir. Então, vamos lá. Então, essas vibrações acústicas, elas vão gerar alguns efeitos fisiológicos térmicos e não térmicos. Quando a gente fala de térmico, é a aplicação contínua. Quando a gente fala de não térmico, é a aplicação pulsada, tá? Então, tem esses dois efeitos. A gente fala que para gerar a onda contínua, o transdutor tem alguns cristais. Esses cristais, eles têm que vibrar de modo contínuo, sem parar. Quando os cristais giram de modo contínuo, sem parar, vai gerar calor. Quando o cristal gira de modo impulsos, com paradas, ele vibra assim, ó, tá? Cada vez que ele para, ele resfria, tá? Então, o pulsado, o cristal não vai gerar não vai gerar sem parar, ele vai gerar em ciclos parados, ciclos que vão se parar e aí vai perder calor. Então, quando a gente fala de forma não térmica, é a forma pulsada. Agora, contínuo, não. Se a gente gerar um atrito muito grande sem parar, cada vez o calor vai aumentando mais, tá? Então, aqui também a gente vai ter essas duas formas de aplicação, tanto a térmica quanto a não térmica, certo? Nos tecidos biológicos. Os parâmetros que a gente tem que lembrar é que a frequência, ela vai ser variável, né? Como que eu lembro dessa frequência? Eu sei
que quanto maior a minha frequência, mais superficial é a minha geração de onda, mais superficial vai. Então, por exemplo, quanto menor a minha frequência, quanto maior a minha frequência, mais superficial. Então, se a gente for pensar que eu quero atingir músculo, né? Se a gente for pensar em ultrassom terapêutico, eu vou de 1, né? O 1 vai profundo. Agora o 3, o 5, o 4 MHz, cada vez vai mais superficial, tá? Então, quanto maior a frequência em números, mais superficial eu vou atingir com a minha onda, tá? Aqui nós temos que nos ater a isso, porque o objetivo agora não é osso, o objetivo agora não é tendão, não é músculo, tá? O objetivo agora é tecido mais superficial. Quando se trata de gordura localizada, então é o quê? É hipoderme, tecido adiposo, tá? Então eu não posso atingir músculo, senão eu sofro a refração, eu transmito, tá? Eu passo do local que eu quero. Então, geralmente, em estética e dermatofuncional, a gente não usa 1 MHz, a gente usa de 3 MHz para cima, que eu quero mais superficial, certo? Então, ele é um recurso termoterapêutico e o tipo de onda é contínua ou pulsada, certo? Térmico ou não térmico. Continua da mesma forma. Quando vocês viram lá em eletro, 1 MHz é o terapêutico, vai profundo, e o 3 MHz é o mais superficial, tá? Então, quanto maior essa frequência, mais superficial. Porque eu vou atingir meus tecidos. Não pode esquecer disso. Então, tá. Então, eu vou ter 3 formas, 3 tipos de aparelhos, tá? Principais. Lembrando que estética, dermato, é assim, ó. Surge aparelho no mercado a todo instante, né? Piscou, dormiu, já tem outro aparelho no mercado. Mas eu separei 4 tipos de aplicação que vai dar para vocês terem uma noção do que é, tá? Como trabalhar e quais as funções, como que eu vou atuar nas áreas, principalmente na área de dermatofuncional. A gente vai observar, vamos começar aqui com ultrassom convencional. Então, eu posso pegar lá meu aparelho de 1 mega ou 3 mega, né? Lembrando que 1 mega eu vou atingir músculo. Se for um tecido, por exemplo, uma quantidade de gordura muito grande, né? Então, 1 mega às vezes até dá. Então, depende da densidade do meu tecido. Mas vamos lá, vou pegar lá meu aparelho de ultrassom convencional, com aquela era normal, com cabeçote normal, e vou trabalhar com estética. Posso sim, tá? 3 MHz, tem uns que eles têm esse contato, essa chave que muda de 1 ou 3, então eu pego lá, eu ponho a chavinha do 3 MHz e vou atender. Então, esse ultrassom convencional, eu vou atender quando eu quero. O que vai ser uma das funções dele? Aumentar a permeabilidade da membrana adipositária. Então, por exemplo, eu vou atuar nos meus adipócitos, então eu vou aumentar essa permeabilidade dessa membrana, do poder desse adipócito de diminuir de tamanho, né? Então, quando a gente mexe com ultrassom, vocês vão ver que a gente consegue lesar esse adipócito, o conteúdo do adipócito, os ácidos graxos, ele consegue ser esvaziado, ele fica no meio ali extracelular, ele é absorvido pela corrente sanguínea, ele passa pelo fígado, tá? Então, a gente vai ver quanto mais potente é o meu ultrassom, isso a gente fala de dose, quanto maior a minha dose, quanto mais calor eu gerar, quanto mais efeito eu tiver nesse adipócito, eu consigo realmente alterar a célula adipositária, tá? Então, quando a gente fala de aplicar, mas o que é o problema do ultrassom convencional? O tamanho da era, né? Então, se a gente observar o tamanho da era, ela é muito pequena. E a era é aquela área que a gente vai ter a radiação efetiva ali, né? Que vai passar realmente a corrente. Então, se a gente for observar um abdômen, né? Quanto tempo de ultrassom que eu vou ter que fazer no abdômen? Né? Então, o grande problema do ultrassom convencional na questão da dermatofuncional é se eu for trabalhar com adipócito, se eu quiser mexer com gordura, com tratamento de gordura localizada. Tá? Não dá certo por causa do tamanho da era. Então, tem outros tipos de ultrassom que eu posso trabalhar só com adipócito.
Quanto que eu posso trabalhar com aquele ultrassom pequenininho, normal, convencional, né? Lembrando que ele tem que ser de 3 MHz. Se eu tiver um processo de pós-operatório, de abdominoplastia, né? Lipo, e aí eu tiver um processo que já está gerando uma fibrosezinha localizada, né? Então eu vou atuar com a minha drenagem manual e venho com o meu ultrassom lá naquele processo de fibrose. Nós vamos ver mais à frente, o ultrassom tem a capacidade de transformar o gel, né, o gel da fibrose, em substância mais aquosa para ser absorvido, tá? Então ele consegue desestruturar as células da fibrose, da cicatriz, tá? E aí consegue amolecer e o organismo consegue reabsorver melhor aquela fibrose, tá? Então, o ultrassom convencional, por causa do tamanho da era, eu tenho que atuar com ele bem localizado, tá? Tem a terapia combinada, que é um aparelho. Geralmente, ele vai ter 3 tamanhos de era, tá? É como se fosse o triplo do cabeçote. São três mesmo eras conjugadas. E aí ele vai passar uma corrente, vai passar a corrente mecânica do ultrassom, tá? A acústica que se transforma em mecânica. E vai gerar também uma corrente elétrica no organismo, no corpo da paciente, que vai gerar mini contrações. O que é o objetivo dessa terapia combinada? O ultrassom térmico, né? Vai gerar todo aquele efeito do ultrassom mecânico de quebra de adipócitos, tá? Eu vou aumentar a permeabilidade da membrana adipositária para ela conseguir esvaziar aquele ácido graxo ali. E vou fazer as microcontrações, tá? Quando eu faço as microcontrações, é como se eu estimulasse a drenagem linfática, tá? Então, tem as 2 formas de aplicação da terapia combinada. É o ultrassom mesmo, um cabeçote, o mesmo aparelho vai fazer essas 2 coisas. Vai passar esse efeito mecânico, esse efeito térmico, e vai gerar esse efeito de corrente elétrica no corpo, fazendo as contrações, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês. A ultracavitação, que é um aparelho que vai gerar essa ultracavitação, geralmente o cabeçote dele é maior, tá? Eu também tenho que usar um meio de condutor, que geralmente é um gel aquoso, tá? Igual a gente usa mesmo nas terapias convencionais, e faço o quê? O movimento do ultrassom, porque eu estou gerando aquela onda mecânica ali, tá? O que é o processo da ultracavitação? Eu quero fazer uma cavitação estável, né? Eu quero fazer uma cavitação instável, porque eu quero quebrar o adipócito, tá? Então, eu quero fazer aquela cavitação ali, eu quero aquele efeito de bolha, que quando a bolha estoura, ela vai mexer com todas as células adipositárias, tá? Qual que é a diferença? A frequência desse ultrassom de ultracavitação aqui, ela vai ser seletiva, ela vai variando, tá? Ela vai de maior para menor, certo? Então, ela vai ficando cada vez mais profunda e retorna para o superficial, ela vai mais profundinha até adipócitos e vai mais superficial, e ela vai gerar necrose nas células da membrana adipositária, ela vai romper aquela célula, tá? Porque o efeito de ultracavitação, a gente vai ter que tomar cuidado, ele vai gerar esse calor e essa onda mecânica com essa frequência mais seletiva. Fala-se que, em média, vai gerar uma frequência de 40 kHz, tá? Agora eu não tô falando mais de megahertz, tô falando de kilohertz, é menos, tá vendo que é menos? Kilohertz, então vai mais superficial, mas a nível de adipócito, e aí eu consigo fazer gerar essa necrose ali na membrana adipositária, tá? E aí eu consigo realmente diminuir aquela capa de gordura. Então, a ultracavitação, o que vai ser diferente é essa frequência que vai ser seletiva, tá? Do superficial para o profundo até onde eu quero de região de adipócito. Também ele vai ser mais potente, vai gerar uma necrose tecidual ali na célula da membrana adipositária, tá? E por último temos o ultrassom focalizado. O ultrassom focalizado, o cabeçote também é maior, só que o que vai ser a diferença? Eu vou focar, eu não vou fazer os movimentos, tá? Eu não vou fazer os movimentos. Por quê? Por que eu faço o movimento quando eu estou fazendo ultrassom terapêutico, né? Seria para não aquecer muito rápido aquele local,
né? Para distribuir o calor e conseguir distribuir o efeito mecânico. Aqui não. Eu quero deixar o cabeçote parado, que eu quero que as ondas venham de forma focal e vão gerar essa necrose coagulativa ali dos meus adipócitos. Por que que ele é diferente? Por que que ele é focado? A membrana, o plano ali do cabeçote, né, do ultrassom convencional é bem plano. Aqui, não é transdutor. Essa parte do cabeçote final ali, aonde entra em contato, o meio ali final do cabeçote, ele é meio côncavo, tá? E por ele ser meio côncavo, ao invés da onda passar assim, ó, de forma paralela, ela vai convergir, tá? Ela vai fazer esse processo aqui. E aí vai aumentar a potência, tá? E aí, então, eu tenho que ter foco, eu tenho que dividir direitinho as áreas que eu quero de quebra de gordura, tá? Apesar dele ser maior, eu preciso dividir direitinho. E aí, eu vou promover essa necrose coagulativa nos meus adipócitos, tá? Vamos mais nos efeitos fisiológicos para vocês entenderem. Tá vendo? Eu não posso esquecer o quê? Da era, né? Então, o tamanho mesmo dessa área efetiva dessa radiação é muito pequena. Então, se o cabeçote está aqui, né, gerando esse efeito piezoelétrico, o que é esse efeito piezoelétrico? É o agito dos cristais. Então, dentro do meu cabeçote tem alguns cristais, e aí, de maneira mecânica, de maneira acústica, vai gerar esse atrito desses cristais, e aí eu vou gerar ou a onda contínua ou a onda pulsada, tá? Por causa do efeito piezoelétrico. Então, se eu for trabalhar com gordura localizada e só vou ter um cabeçote desse tamanhozinho, né? Eu vou ter que fazer outras terapias, senão eu vou ficar muito tempo aplicando ultrassom no abdômen da minha cliente, ou então nos glúteos, ou então nas coxas, né? Por quê? Porque a área efetiva de radiação eu tenho que tomar cuidado com ela, porque ela é muito pequena, né? Então, não vai ser o tamanho total do cabeçote que vai passar o tamanho da onda, e sim o tamanho da era, tá? Então, a área de radiação ultrassônica do cabeçote vai corresponder à área do cristal, onde há emissão de ondas sonoras, né? E essa parte se chama ERA, área efetiva de radiação. Não posso esquecer disso, tá? Porque senão eu vou achar que estou passando o cabeçote e estou emitindo total onda, tá absorvendo toda a minha onda. Não está absorvendo toda a minha onda, tá? Só passa o tamanhozinho da ERA. Ultrassom plano, né? Então, como eu falei, a gente pode trabalhar assim com ultrassom convencional e ele é plano. Então, a gente vai observar, olha aqui a diferença que eu estava falando antes, ó. Então, quando a gente fala de que eu vou agora o objetivo é fazer a cavitação, né? Quando a gente fala de células de adipócitos, eu quero promover a cavitação instável, tá? Eu quero o efeito das bolhas que se estouram e ali eu consigo aumentar a permeabilidade da membrana, tá? Então, o problema agora é como vai ser feita essa lipocavitação. Como que eu vou conseguir administrar sem aquecer demais o tecido, né? Então, quando a gente fala de lipocavitação plana, eu posso fazer ela com ultrassom plano mesmo, tá vendo o cabeçote aqui planinho? E aí a minha onda vai passar assim, ó, tá vendo? Longitudinal. Agora, quando a gente trabalha em focal, tá vendo? O cabeçote, ele converge um pouquinho. Então, as ondas vão passar assim, ó, para um único ponto. Também tem que tomar cuidado com variação de temperatura, né? Porque vai bem foco, né? Vai gerar um ponto quente e eu quero quebrar esse adipócito, tá? Então, a diferença tá nessa fotinha aqui, da lipocavitação focalizada é essa. O foco, ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai convergir, certo? Enquanto o outro não. Dispersa, tá? Então, os aspectos biofísicos desse ultrassom, tá? Então, o que a gente observa? A gente tem que lembrar de uma coisa que se chama impedância tecidual, vamos falar mais à frente, mas a impedância é a resistência do tecido à passagem da onda, tá? Da onda mecânica mesmo. Então, o que a gente tem que observar? Cada tecido vai oferecer uma resistência diferente à passagem dessas ondas ultrassônicas, que se chama impedância.
Quanto maior a impedância, maior o aquecimento tecidual. Quanto mais denso o tecido, maior a impedância. Quanto mais denso o tecido, maior a impedância, tá? Então, para isso, para me diminuir esse problema da impedância ali do aquecimento tecidual, eu preciso de um perfeito acoplamento entre o cabeçote e a pele, tá? E para isso eu preciso de agentes de acoplamento, que agentes seriam esses? O gel, tá? Sabe-se que além do gel, tem pessoas que gostam de utilizar a glicerina, tá? Tanto um quanto o outro vai permitir a passagem das ondas. Mas na glicerina, o efeito térmico pode ser maior, e aí ele fica mais superficial, tá? Então tem que estar aferindo a temperatura para a gente ver realmente se está segura a temperatura ali do meu paciente. Mas eu posso utilizar a glicerina como esse gel de acoplamento, tá? Mas o que a gente mais usa é o gel normal, com efeito, o gel aquoso. O ultrassom vai gerar um efeito que se chama um efeito tixotrópico, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Imagina um paciente pós-cirúrgico, né? Formando fibrose, aderência, tá? A gente vai observar que são soluções, são substâncias rígidas, certo? O ultrassom tem essa capacidade por causa do efeito térmico e mecânico, tá? Então, se eu quero térmico e mecânico, eu vou utilizar um pulsado, tá? Mais para quente. Lembrando que a gente pulsa, né? Eu posso pulsar. O pulsado nunca vai ser totalmente atérmico. Vocês viram isso? O pulsado nunca vai. Eu posso afirmar assim: o pulsado não tem nada de calor. A gente vai diminuindo o calor, claro, né? Então, tem aparelhos que vão pulsar a partir de 10%, 20%, 50%, né? Então, se eu quero trabalhar com efeito tixotrópico, eu preciso dessa ação mecânica e térmica. Então, eu vou escolher um pulsado, então eu preciso ver os dias de cirurgia que essa paciente tem, observar a dor, né? Então, eu tenho que qualificá-la entre aguda e crônica. A gente sabe que uma ferida, um processo cirúrgico agudo, ele tem a característica de ter dor, né? Sinais inflamatórios, certo? Então, eu tenho que observar o tempo. Se for um tempo menor que uma semana, eu tenho que utilizar pulsado, né? Se for, por exemplo, se for muito recente, se a paciente ainda estiver em hospital, internada, eu vou utilizar um pulsado sem térmico, tá? Então, eu vou utilizar, perdão, com menos térmico, 10%, tá? 20%. Agora, se já é um efeito tixotrópico que a paciente já deu mais de 2 semanas, eu vou utilizar um pulsado a 50%, tá? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça que o pulsado é totalmente atérmico. Não existe pulsado atérmico. Ele só diminui o efeito do calor. Então, quando eu falo pulsar a 10%, ele está pulsando e gerando só 10% do calor total que ele consegue gerar. Mas ele gera um calorzinho, tá? Então, para mim ter esse efeito tixotrópico, eu tenho que escolher a modalidade pulsado, tá? E seria o que esse efeito? É a capacidade que o ultrassom tem de transformar o coloide, que seria a fibrose, a aderência, tá? A cicatriz hipertrófica, em estado sólido para gel. Então, se ele fica de estado sólido para gel, com essa aquosidade que a gente vai transformar essa cicatriz, eu posso vir a absorver melhor, tá? E aí eu vou ter esse efeito tixotrópico. Então, é ação mecânica e térmica, tá? Para mim conseguir esse efeito tixotrópico, eu preciso dessa ação mecânica e térmica. Tá vendo aqui, ó, acoplamento, tá? Então, tem que estar bem acoplado, porque senão o ar vai ser mais um tecido de interferência aqui, e a gente tem que tirar todo o ar. Então, um gel muito bolhoso é um gel ruim, tá? Eu posso perder um pouco das minhas ondas só de estar com um gel de qualidade ruim. O gel tem que me fornecer total acoplamento aqui do tecido. Então, vamos lá.
Então, quando a gente fala de impedância acústica, que é a resistência relacionada à propagação da onda, o que a gente observa? Que cada tecido vai ser diferente um do outro, tá? Então, o que a gente observa aqui, ó? A impedância acústica, então, está relacionada a essa resistência de propagação da onda, que vai se diferenciar dependendo da característica desse tecido, né? Então, quando a onda vai passar pelos tecidos, ela pode ser o quê? Refletida, transmitida ou refratada ou absorvida, tá? Então, o ideal, o objetivo da gente é que ela absorva. Mas por causa da impedância, ela pode refletir ou ela pode ser transmitida de modo refratado, tá? E isso vai depender das características do meu tecido. Como que a gente vai observar isso? Ó, aqui tem a quantidade de impedância, tá? Então, tá vendo que o osso é um tecido muito impedante, ele oferece muita resistência, né? Agora o músculo, tá? Então, a gordura, ela é menos impedante, tá? Mas para isso, para mim chegar na gordura, eu tenho que ter vencido essa impedância do ar. Tá vendo que o ar gera impedância, né? Então, quando a gente trata de tecidos mais densos, eu observo maior impedância, mais difícil de conseguir absorver, tá? E o que seria essa refração e essa reflexão? Então, observando aqui, ó, a gente vai observar, deixa eu ver se tem a fotinha aqui. Aqui. Ó, o que seria essa refração e essa absorção? E essa reflexão? Ai, sai da minha foto. Aqui. Ó, então, a onda vem, tá? E aí, quando ela encontra um tecido muito impedante, tá? Ela vai fazer essa reflexão, certo? E, da mesma forma, um certo tamanho dessa onda vai se refletir, mas a outra vai absorver. O que eu tenho que me atentar a isso? Que não é toda a potência que eu colocar do meu aparelho vai chegar no meu tecido, tá? Mas também, por exemplo, eu não posso deixar gerar pontos quentes onde não quero. Imagina se eu coloco aqui um ultrassom 1 mega para me tratar gordura, né? Eu tenho que me lembrar o quê? Que vai acontecer uma refração e absorção dessa onda, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com a profundidade que eu tô querendo, tá? Com a profundidade que meu aparelho vai me permitir chegar, tá? Com a profundidade que o meu tecido está. Então, por exemplo, se a gente for observar uma paciente mais gordinha, né? Com adipócito maior. Então, dependendo da camada de gordura, eu posso colocar uma profundidade maior, entende? Mas se for uma paciente que também tem gordura, mas não é tão espessa quanto a outra paciente. Então, eu tenho que avaliar direitinho como que é essa gordura dessa paciente, a quantidade, o tamanho da camada, tá? E aí eu vou saber aplicar direitinho essas regras de absorção, de refração e tomar cuidado com essa refração. Voltando aqui. Ó, então, a absorção dessa onda vai ocorrer pela retenção de energia, tá vendo? Quando absorve, né, vai reter aquela energia ali, mecânica e térmica, tá? Dos meus tecidos. Conforme essa onda atravessa as interfaces do tecido, ela vai sendo absorvida e sua intensidade vai diminuindo para os tecidos mais profundos. Outra coisa, o sangue também faz, a circulação também faz com que a gente perca essa energia. Então, esfria o térmico dessa onda, ele é esfriado também pela corrente sanguínea, tá? Então, eu preciso saber localizar, eu preciso saber calcular direitinho o que eu quero ali de tecido, qual tecido que eu quero atingir, para saber direito aplicar essa dosagem desse aparelho para essa profundidade ser compatível ao local que esse tecido está ali para ser atingido. Então, o que a gente observa? Então, conforme isso, diminuindo para os tecidos mais profundos, então ele não vai ser a mesma que a gente programou no aparelho, ele vai ser diminuído. Além disso, a absorção da onda também sofre influência da quantidade de proteína, ou seja, quanto maior proteína e menor quantidade de água, maior será a absorção.
E quanto menor a quantidade de proteína, menor será a absorção, tá? Então, quando a gente fala de músculo, tá? Quando a gente quer atingir músculo, quer atingir tecido, às vezes a cicatriz tá bem profunda, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Quanto mais proteína, menor quantidade de água, maior vai absorver, tá? Por quê? Lembra que eu falei que a água resfria? Tá? Então, se a água resfria, se a circulação ali resfria aquela onda que está se propagando térmica, tá? Eu não vou conseguir absorver como eu queria que fosse absorvida antes, certo? Então, eu tenho que me ater a isso, tá? Que tecidos que eu estou atingindo ali e que tipo de impedância, interface a minha onda vai estar passando ali naquele momento, naquele local. Então, aqui a gente viu a absorção. Então, o objetivo é a absorção, tá? Mas, devido às interfaces, a minha onda pode sofrer reflexão, tá? E refração. Ela pode ser o quê? Pode ser dissipada, tá? Essa corrente sanguínea pode dissipar esse calor, mas se ela sofrer essa refração, ela pode absorver, só que menos de quanto foi calculada para essa absorção total. A era, né? Então, a gente já falou que é a área da radiação específica, então a gente tem que se ater ao tamanho da era para saber qual a aplicabilidade que a gente vai ter. Então, a gente observa que um ultrassom que ele é plano, né, convencional, eu não posso tratar regiões muito grandes, tá? Tem que ser mais localizado. Efeitos da cavitação, tá? Então, o meu aparelho de ultrassom... eu vou mandar outro link, tá? Porque fechou aqui o tempo. Vou parar aqui pra gente não perder. Parei em efeitos de cavitação. Já mando outro link para vocês agora.